18 e 19. Isaías, capítulo 43 e o versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quantos podem dizer amém? Deus, pois, aplica essa palavra bendita e preciosa em nossos corações. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela leitura da palavra. Quantos irão participar comigo, digam amém. Amém. Oremos então, eterno Deus e bendito Pai. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que acabou de ser lida, ó Deus. Mas te louvamos, ó Pai, principalmente porque a tua igreja está orando, ó Deus, tem orado, e as orações já têm chegado no céu, Senhor, e a resposta já está a caminho, Senhor. Por isso, ó Deus, confiando, ó Pai, na tua graça e na tua misericórdia, continua falando conosco, continua, ó Deus, falando aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E a igreja diz: podem sentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Palavra de Deus através do servo do Senhor, o profeta Isaías, tem uma significância muito grande, irmãos, muito grande, uma extrema significância, tanto naquela época para aquele povo a qual a palavra estava sendo dirigida diretamente, porque a palavra de Deus tem direção certa, tem endereço direto, tem endereço local, mas a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela só não alcança um momento da história, ela alcança também a minha vida e a tua vida hoje. Veja que coisa maravilhosa. E lá em João, no capítulo 17, quando Jesus orava, e isso é um testemunho tremendo, quando Jesus orava pelos seus discípulos, aí ele lembrou da gente. Ele disse assim: não peço somente por eles, mas peço por aqueles que ainda irão aceitar a tua palavra. Veja que coisa maravilhosa. Jesus há 2000 anos orava pelos seus discípulos, mas se lembrava de mim e se lembrava de você. Eu peço por aqueles que ainda irão aceitar. Veja, Jesus estava intercedendo por nós. A palavra de Deus tem esse alcance, irmãos. Tem aquele alcance momentâneo, local daquele momento a qual a palavra foi aplicada, mas também tem um alcance que vai além daquele momento e atinge a minha vida e a tua vida. Isso porque a palavra de Deus é viva. Isso porque a palavra de Deus é eficaz. Isso é porque a palavra de Deus não muda. Ora, se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a sua palavra também é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ela está firmada nos céus e ela não volta vazia. Antes, cumpre um propósito por Deus determinado. Talvez eu e você, ao receber uma palavra da parte de Deus, nem sequer entenda o significado naquele momento. Comigo já aconteceu, irmãos, de eu receber a palavra de Deus, pensar uma coisa e Deus ir bem mais além daquilo que eu penso, daquilo até que eu peço. Deus consegue ir além, porque a sua palavra é uma palavra poderosa. Eu me lembro e recebi uma palavra ainda jovem da parte do Senhor, e a palavra dizia assim, que eu recebi da parte do Senhor: te levarei para um lugar espaçoso. Eu disse: meu Deus do céu, aquela palavra impactou o meu coração, e eu sabia, e a gente sabe, né, irmãos? A gente conhece a voz do nosso Senhor, a gente conhece a voz do nosso Deus, e eu sabia que aquela palavra que Deus usou o seu servo vinha direto do Pai Eterno, e invadiu o meu coração. E aí eu lembro, irmãos, que eu jovem passava ali na Avenida Recife e tinha um bom preço, e eu olhava para aquele bom preço e eu dizia assim: meu Deus, mas é tão grande esse bom preço, será que Jesus vai me trazer para trabalhar aqui? Eu era novo, queria trabalhar, né, irmãos, arrumar um emprego, mas eu achava um negócio tão grande, irmão, aquele mercado hiper bom preço ali, o primeiro, né, esse novo não, esse novo é maior ainda, era um menorzinho. Eu acho que os irmãos já passou ali, já viu aquele menorzinho, parece que até fechou, não sei nem mais o que é, e eu passava, recarregou agora, amém. E aí eu passava ali, eu olhava, eu disse: será que Jesus vai me trazer para cá? E aí eu ficava pensando: mas irmão, veja como o Espírito de Deus, irmãos, ele é perfeito, e ele mostra as coisas a gente, né? E
tempo passou, irmão, e eu não me lembrava mais disso. Quando foi um dia, meu irmão pede o meu currículo, eu entrego o meu. Nem queria entregar, porque eu já estava desacreditado, nem queria entregar, entreguei o currículo a ver. Eu vou entrar na palavra, meu irmão. Eu só estou entrando aqui num contexto de que a palavra de Deus é poderosa. Eu não estou saindo, não. Tem gente que às vezes chega aqui, aí esquece da palavra. Eu não esqueço, não. Dizendo o que Deus faz e a palavra de Deus. Então veja só, meu irmão. Aí eu lembro que meu irmão pediu o currículo, eu entreguei o currículo e de repente, quando eu pensava que não, chamou. Aí meu irmão trabalhava num aeroporto, era para o aeroporto. Os irmãos pensam que eu me lembrei de nada? O primeiro dia que eu fui, parece que foi um teste. E disseram, você tem que chegar ali 4 horas da manhã. Eu disse, misericórdia, como é que eu vou chegar? Mas eu sei que eu dei um jeito, cheguei lá de 4 horas da manhã. E até aí, irmãos, eu não me lembrava de nada. Irmãos, quando eu entrava naquela pista andando, e a pista é tão grande, os irmãos sabem ver ali, né? Às vezes o avião pousando, aquela pista tão grande, e a parte onde eu tinha que trocar de roupa, o alojamento, era bem distante mesmo. E aí eu andando, sozinho ali, sabia que era lá já, meu irmão já tinha me dito. E eu andando, quando eu ia andando ali, era tudo escuro, irmão. Eu olhando aquelas lâmpadazinhas assim, que é as lâmpadazinhas que dá a direção para o avião pousar, eu olhando aquilo ali, olhando aquele espaço, de repente, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração e disse: te levarei para um lugar espaçoso. E as lágrimas começaram a cair, eu dizendo: Deus é fiel, Deus é fiel. Foi muito maior do que eu pensava, porque quando eu passava, o Espírito Santo me lembrava da promessa. Eu achava que era um bom preço, mas era o aeroporto, e eu naquela pista imensa, e o Espírito de Deus falando comigo e dizendo: eu não te disse que eu te levaria para um lugar espaçoso? Eita, irmãos, o nosso Deus é fiel, a sua palavra é fiel. Passa dia, passa tempo, passa ano, entra ano, mas Deus não se esquece da sua palavra. E naquela pista eu ia chorando e cantando e louvando a Deus e dizendo: Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Quem era eu? Um pequenininho. Quem sou eu? Um pequenininho que veio do interior, não tinha estudo, não tinha nada, mas Deus chegou aqui em Recife, preparou, deu estudo, deu faculdade, botou em lugar grande, espaçoso. Depois ainda Deus é fiel e ainda tirou de um lugar grande para botar no outro maior. Veja que Deus poderoso, é Deus grande, irmão. E eu louvava a Deus. E em 2024 eu digo para os irmãos: a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Porque quando Deus abriu aquela porta, eu não sei nem porque eu estou dizendo isso, irmão. Eu iniciei e vim com outro percurso, mas Deus está tocando, eu vou falando aqui. O Espírito Santo de Deus guia a gente, né? E aí eu lembro, irmãos, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém, irmãos. Às vezes eu vejo alguém dizendo assim: não, mas porque não deu certo? Por causa de fulano, Não, irmãos, a porta que Deus abre, não tem quem feche. E eu lembro que eu estava ali no aeroporto e tinha um supervisor que... Eu não começo assim, mas eu começo pela palavra. Eu não começo assim, mas é Deus que está trazendo. Irmãos, e eu lembro que eu estava ali e tinha um supervisor que não gostava de mim. Já tinha um da noite que gostava demais. Eu fui trabalhar um dia à noite, ele gostava muito de mim, porque eu trabalhava muito. Eu sempre fui assim, uma pessoa agitada, fazia uma coisa, fazia outra, e ele gostava de mim. Eu fui trabalhar à noite, ele gostava só de mim. Mas tinha um do dia que eu trabalhava que ele não gostava. E por que ele não gostava? Não é porque eu não trabalhava, não. Era porque ele tinha amizade com os outros, e aí ele recebia os presentes, recebia as coisas. E crente não dá presente, né, irmãos? Nesse sentido de comprar os outros. A gente dá um presente de coração para o nosso irmão que está aniversariando, para a nossa irmã, para nós, né? Sem interesse. Mas ali não, era alguém querendo folgar, dava um presente, um dinheiro, um negócio. E crente não entra nesse negócio, e eu não entrava. Como eu não entrava, ele não gostava muito de mim. E aí saiu um corte na empresa, né? Uma empresa muito grande, muito forte, saiu um corte, e aí o
o supervisor tinha que botar o nome das pessoas. Aí eu coloco o meu nome também naquele meio ali, né? E eu nem sabia, irmão, nem imaginava. E quando foi na reunião do supervisor da lista com o gerente para demitir, aí um supervisor que gostava de mim sentou do lado do outro que não gostava e disse assim: me mostra a tua lista que eu mostro a minha. E aí um mostrou a lista para o outro. Quando ele viu o meu nome, ele disse assim: esse rapaz está aqui? O que é que ele está fazendo aqui? Ele disse: não, esse rapaz trabalha muito. Aí ele disse assim: não, mas os outros trabalham mais. E não era verdade. Eu disse: não, então peraí, bota esse aqui para a noite, eu quero ele aqui à noite comigo, e eu vou mandar logo 2 do meu dia para o seu dia, para você botar na lista de costas. Eu vou trocar 1 por 2. E eu não sabia de nada. Depois meu irmão me contou tudo e disse: olha, tu vai para a noite porque aconteceu isso. Eu disse: glória a Deus, Deus operou. Mas irmãos, a porta que Deus abre ninguém fecha. E quer ver mais? Eu ia para a noite. E ia se livrar de mim, esse supervisor, né? Mas aí, irmãos, demitiu, houve a demissão, tudinho. E quando eu ia trabalhar à noite, já estava certo, para o meio vai ser à noite, irmãos, teve uma reviravolta tão grande naquele aeroporto. E Deus fez algo tão grande que daqui a pouco veio uma ordem lá de cima e disse: todo mundo que trabalha 4 horas, porque isso já foi outro mistério da parte de Deus. Era só 4 horas que eu trabalhava, já foi outro mistério da parte de Deus que Deus cumpriu na minha vida. E aí saiu uma ordem lá dizendo assim: quem trabalha 4 horas vai trabalhar de manhã. Eu quero tudinho de manhã e não vai ninguém para a noite. Resultado, tá eu de manhã trabalhando e ele tem que olhar para minha cara, porque a porta que Deus abre não tem quem feche, irmão. É conversa, meus irmãos. Ah, não, mas porque o pastor me botou para fazer isso e aí eu não consegui, porque não sei quem está querendo impedir. Impede não. Quando Deus coloca, não tem diabo, não tem ninguém que interrompa a obra de Deus. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Vai acontecer, vai prosperar, vai se cumprir, porque foi Deus quem abriu. Pode ficar tranquilo. Aleluia. E estava lá eu tranquilo, irmãos, porque Deus opera na nossa vida através da sua palavra. Glória a Deus. E aqui está a palavra de Deus, irmãos, Aleluia. dizendo para nós, palavra de Deus dizendo: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O que a palavra de Deus, irmãos, está nos ensinando? É que a gente vai perder a memória? Não. É que a gente vai esquecer de tudo que passou na nossa vida? Não. O que a palavra de Deus está nos ensinando é que o passado em nossa vida não deve ser o nosso local de residência. Deve ser o nosso local de referência. Uma coisa é eu me lembrar do passado e ter uma referência. O Deus que operou no passado, opera no presente e opera no futuro. Mas tem gente, irmãos, que faz do passado a sua residência. Nunca se esquece mais. Aconteceu uma coisa e ele não esquece mais. Tem gente que guarda uma mágoa que parece que guarda a vida toda. Eu lembro da história de uma irmã que aí foi conversar com o pastor e disse assim: pastor, meu marido me negou um abacate quando eu estava grávida. O pastor chegou para o irmão e disse: mas irmão, o senhor negou um abacate para sua esposa? Tenha vergonha, meu irmão. Esse não é pastor, isso faz 15 anos, isso foi de meia-noite, eu não tinha onde arrumar abacate, e essa mulher passou a vida toda lembrando do abacate. Tem gente que é assim, irmão. Foi um negócio quando chegou. Quando eu cheguei, aí você, no final de ano, é que é interessante, os irmãos que têm a oportunidade para agradecer as coisas, tanta coisa para agradecer, irmão, tanta vitória para agradecer. Aí chega o irmão: quando eu cheguei aqui, me perseguiram, quando eu cheguei aqui, quiseram fazer isso, quiseram fazer aquilo. Irmão, isso é negócio de quem ainda vive no passado e faz do passado a sua residência. O passado para mim é só uma referência. Me perseguiram, mas eu estou de pé. Me caluniaram, mas Deus me justificou. Tentaram fazer, mas Deus operou na minha vida e eu estou aqui. Eu não sei cantar. Se eu soubesse, eu cantava aquele hino: olha eu aqui. O inimigo até tentou me perseguir. Eu não é porque eu não sei, irmão, perdoe. Mas é o hino que a gente tem que cantar. Olha eu aqui. Eu tenho que olhar por agora. Eu tenho que olhar por amanhã. O que passou ficou para trás, irmãos.
E Paulo ensina isso. Ele diz: não que eu seja perfeito. Olha como ele começa a palavra. Que homem humilde, né, irmãos? E é assim que nós temos que ser, irmãos. Não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que atrás ficam. Eu prossigo em avante para o prêmio, para o alvo da soberana vocação. Irmão, o que passou, passou. Deixa para trás. Tem apenas como uma referência. O que vale agora é o que Deus está operando hoje. É o que Deus vai operar esse ano na sua vida. Sabe por que o retrovisor do carro é bem pequenininho e o para-brisa bem grandão? É para a gente, quando estiver dirigindo o carro, não olhar muito para trás. Se olhar muito para trás, a gente bate, irmão. A gente dá uma olhadinha, mas o para-brisa é bem grande. Para quê? É para a gente olhar para frente. Parece que tem gente que está ao contrário. O retrovisor é bem grande e o para-brisa é bem pequenininho. Por isso que vive batendo e embarruando, não sai no canto, não sai no caminho, fica parado, porque muitas vezes faz a sua residência o passado, e Deus não quer que eu faça a residência da minha vida o passado, não. Eu tenho que deixar o passado no passado, e tenho que viver o presente, e tenho que viver o futuro diante do Senhor. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis das coisas antigas. Aí, irmãos, teve pessoas na Bíblia que praticamente e quase perderam a bênção porque queriam viver do passado, porque queriam fazer do passado a sua residência, a sua morada, a sua habitação. Os irmãos lembram de Marta e Maria, quando Jesus chegou? Fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido e estava sepultado lá. Quando Jesus chegou, aquelas irmãs chegaram e vieram logo com aquilo que era do passado. Fizeram da sua residência o passado. Senhor, se tu estiveras aqui. Jesus olhou e disse assim: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. O que é que Jesus estava dizendo assim? O que é que Jesus estava dizendo ali? Eu posso operar hoje, eu posso fazer hoje. Mas elas: Senhor, se tu estiveras aqui, nosso irmão não teria morrido. Aí Jesus: mas eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E depois de Jesus dizer que Ele é a ressurreição, que Ele é a vida, e que quem crê nele ressuscita, Ele disse: agora me leva para o túmulo. Aí elas levaram Jesus para o túmulo. Mas levaram para quê, irmãos? Levaram para Jesus chorar. Levaram para Jesus se compadecer, que nem eles faziam, que ia para lá para o túmulo chorar pelo defunto que não podia sair. Foi para isso que levaram Jesus. Mas Jesus não estava dizendo isso, não. Jesus estava dizendo: eu ressuscitarei, eu sou a ressurreição minha vida. Mas elas ainda tinham uma fé grande, maior do que a de muita gente. Por quê? Porque quando Jesus disse que ia ressuscitar, que Ele era a ressurreição minha vida, elas disseram assim: eu sei, Senhor, eu sei. E aí elas eram medidas a teólogas. Tem gente que é medida a teólogo. Cuidado com esse negócio de teologia. É bênção se tiver sabedoria de Deus. Se não tiver, é um problema. E aquelas irmãs ali, queridas do Senhor, amadas, naquele momento deram uma de teóloga. Disseram assim: eu sei, Jesus, que tu irás ressuscitar na ressurreição do último dia. O que é que elas estavam dizendo para Jesus? Eu creio, Senhor, que o Senhor poderia ter operado no passado, quando ele estava doente. Mas eu também creio, Jesus, que o Senhor poderia operar no futuro, porque eu sei que na ressurreição do último dia o Senhor vai ressuscitar ele. Aí Jesus disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, me leva até o túmulo. E elas foram levando Jesus para o túmulo, para Jesus chorar, porque a fé dela só alcançava o passado e só alcançava o futuro, mas não alcançava o presente. Quando Jesus chegou lá e disse: tira a pedra. Aí elas foram até Jesus: Senhor, Senhor, não, já é demais, Senhor, já chega mal, Senhor, vai nos envergonhar. Senhor, não faz isso não. Jesus disse: ei, rapaz, eu não te disse, se você crer, verá a glória de Deus. Era uma repreensão dura, irmãos, de Jesus, dizendo: eu não disse a você, Marta, eu não disse a você, Maria, que se vocês verem, verão a glória de Deus. Tirem a pedra. E alguém foi lá e tirou. E quando tirou, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Irmãos, eu não sei como ele veio, mas a palavra de Deus tem muito poder, irmãos. Porque além de morto, aquele homem estava todo enfaixado, igual uma múmia. Eu não sei como ele veio, eu não sei
pulando, se ele veio voando. Eu não sei como ele veio, mas eu sei que ele veio. Todo enfaixado. Quando chegou aquela múmia, Jesus disse: desamarra ele. Sei como ele veio. Eu não vi nenhum teólogo explicando ainda como esse homem veio. Todo enfaixado, igual uma múmia, todo amarrado, mas ele veio. E quando ele veio, estava amarrado ainda. E Jesus disse: desata ele. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas eu sei uma coisa: quando a palavra de Deus for soada, vai acontecer. Quando Deus der a ordem, vai acontecer. Pode ser impossível, pode estar morto, pode estar enfaixado, amarrado, acorrentado. Eu não sei como é que está o negócio, mas eu sei uma coisa: quando a ordem de Deus sair a teu respeito, vai acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que aprender que Deus não opera só no passado, não. Ele opera no presente também. E aquelas irmãs aprenderam que Jesus também opera no presente. O que é que impede Deus ir lá no seu problema agora? O que é que impede Deus ir lá resolver hoje? Ou esse ano, ou essa semana, ou esse mês? Agindo Deus, quem impedirá? Quem é que impede, irmãos? Diga quem que impede, quem que resiste ao Espírito Santo do Senhor, querendo Deus, operando Deus. Ninguém impede, irmãos. Mas nós temos que aprender que o nosso Deus não é o Deus do passado. Ele é o Deus do passado, Ele é o Deus do presente e Ele é o Deus do futuro. Eu lembro da história de um missionário muito conhecido, Hudson Taylor. Ele tinha tanta coisa anotada aqui na cabeça que eu não anoto nada. Mas quem sabe outro dia, né? Eu lembro que o Hudson Taylor, a história dele, ele colocou um missionário e ele colocou na entrada da porta da casa dele duas gravuras, duas frases na entrada da porta. Quem entrava via logo. Em um lado da porta ele colocou o Senhor Jeová Jireh, e do outro lado ele colocou Ebenezer. De um lado era Ebenezer, do outro lado era Jeová Jireh. Quem entrava lá na casa do missionário via logo essas gravuras e dizia assim: por que o senhor colocou isso na porta da sua casa? Aí ele começava por Ebenezer. Aí ele disse: sabe por que eu coloquei isso aqui? Para que eu nunca me esqueça que eu só cheguei aonde eu cheguei porque Deus me ajudou a chegar. E às vezes, irmãos, Deus faz isso na nossa vida e nós nem percebemos. Quer ver só? Às vezes a gente abre o guarda-roupa e encontra aquela roupa que a gente não sabe nem mais a cor. Às vezes está encardida, é uma cor misturada com outra, a gente não sabe nem definir a cor, mas era aquela única roupa que a gente às vezes tinha para ir para todo canto. Eu já passei por isso. Aquela roupa que tinha para ir para a escola, para o trabalho, para não sei para onde, só tinha aquela roupa. Aí Deus fez prosperar e agora o guarda-roupa está cheio de roupa, mas não sei porquê. Ficou aquela roupa, ficou aquele sapato, para que quando a gente olhe para aquela roupa e para aquele passado e para aquele calçado, a gente possa se lembrar da onde a gente veio. É como uma tesoura que corta às vezes as nossas asas, dizendo assim: agora você tem, mas lembra de onde eu te tirei. Saiba de uma coisa: você só tem porque eu te dei. Você só chegou porque eu te trouxe. Foi eu que te ajudei. E às vezes a gente chega e olha, tem aquele sapato furado. Como é que isso ficou aqui? É Deus dizendo assim: não se exalte não, viu? Não deixa a asa crescer não, porque foi eu que te trouxe de lá. Você só está aqui porque eu te trouxe. Você só tem porque eu te dei. Você só é porque eu te coloquei. Foi eu quem te ajudei. Aleluia. Por vezes Deus tem que fazer isso na nossa vida, irmãos. Tanta coisa que eu lembro, irmão, na minha vida. Tanta coisa que eu me lembro. Eu lembro que eu tinha um sapato só. Um sapato só. Na verdade eu nem tinha sapato. Eu ia para a escola, botava o pé debaixo da banca com vergonha.
Porque todo mundo tinha um sapato, eu não tinha. E aí um dia eu fui fazer um curso ali na faculdade não, na Fundação Bradesco. Vocês já ouviram falar? Fundação Bradesco, a irmã sabe onde é. E aí eu fui fazer um curso ali. E o primeiro dia que eu chego, irmãos, aí a pessoa que ministrava o curso foi logo dizendo: hoje, tudo bem, mas na próxima, quem vier de sandália não entra. Irmão, aquilo me aperreou tanto, porque eu só tinha sandália e não tinha sapato. Cheguei em casa, contei para minha mãe, situação difícil. Contei para minha mãe, coração de mãe não tem tamanho, não tem. E aí minha mãe falou com meu irmão, e meu irmão trouxe um sapato. Irmãos, era um cuidado com o sapato. Eu colocava o sapato dentro da bolsa, e andando, passagem não tinha sapato, imagine passagem, e andando, chegava na porta, eu tirava a sandália, estava dentro da bolsa e calçava o sapato. Bonitinho, né? Todo contente, todo alegre por causa do sapato. Irmão, esse sapato foi o que mais durou na minha vida. Eu não sei nem quanto tempo esse sapato durou. Entrou ano, saiu ano, entrou ano, saiu ano, entrou ano, saiu ano. O sapato não se desgastava, irmão. Eu não sei que sapato foi aquele, mas eu sei que foi Deus, porque a Bíblia diz que o povo de Deus, quando estava no deserto, nem a roupa se envelhecia, nem o sapato se envelhecia. Pois na minha vida Deus fez isso, porque o sapato não se envelhecia. E quando Deus me abençoou e me prosperou, foi que o sapato começou a envelhecer e se acabou. Mas o sapato durava. O sapato parecia que era de ferro, irmão. E eu ia, e eu voltava, e eu andava. Foi escola, foi tanta coisa com aquele sapato. Porque o nosso Deus, Ele cuida de nós. O nosso Deus, Ele vê a nossa vida. E Ele cuida de nós. E Ele cuidou de mim. E Ele cuida de nós. E nós temos que pegar tudo isso e saber que só chegamos aonde chegamos porque o Senhor nos ajudou. Mas quando alguém olhava para outra fase, dizia assim: entendi, é Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E a outra frase? E aí o missionário diz assim: no mundo de tanta incerteza, no mundo de tanta insegurança, no mundo onde a gente sai de casa, nem sabe que volta, no mundo onde a gente leva o nosso filho para a escola e acontece tanta coisa, no mundo desse, se a gente não tiver a confiança que Deus vai cuidar do nosso futuro, a gente morre antes do que qualquer coisa que aconteça. Por isso eu todo de olho para essa frase: Jeová Jireh, acreditando que o meu futuro Deus proverá, que Deus vai cuidar de mim, que Deus vai cuidar da minha casa, que Deus vai cuidar da minha família. Por isso nessa manhã eu digo para os irmãos aqui nessa noite: Deus é Deus, Jeová Jireh na nossa vida. Ele vai prover todas as nossas necessidades. E quem entrava tinha aquilo, é beleza. Foi o Senhor que trouxe. Jeová Jireh é o Senhor que vai me levar. O Deus que te trouxe aqui é o Deus que vai te levar até lá. O Deus que te trouxe até aqui é o Deus que vai fazer com que você cumpra a sua trajetória, a sua missão. Não vai morrer antes do tempo, não vai perecer, não vai desfalecer. O Deus que é Ebenezer também é o Deus Jeová Jireh na tua vida. Ou você pensa que essa circunstância vai te matar, vai te acabar, vai te parar, vai te botar para trás? Mas não, irmão, você sabe a Jeová Jireh, Ele vai cuidar do teu futuro, assim como Ele foi em 2023, Ele vai ser em 2024 na tua vida. Pode ficar certo disso. A gente pensa que é brincadeira, irmãos. A Bíblia não está escrito, não está na Bíblia, mas é muito citado. E não está escrito, mas tem texto que deixa entender exatamente isso. Não cai uma folha sem a permissão de Deus. Se procurar, não acha esse texto. Não tem. Mas há textos que deixam bem claro que nada passa aos olhos de Deus, e que nada acontece na vida do crente que não seja permissão de Deus. Se aconteceu, foi porque o Deus disse: eu permito, eu deixo que aconteça. Mas se Deus não permitir, não acontece nada. Eu não vou
contar de novo, que é para não cansar os irmãos. Mas está fazendo 1 ano e alguns meses que o inimigo armou uma cilada tão grande ali no meu trabalho. Eu acho que eu já devo ter contado aqui. E o camarada entrou e já tirando em todo mundo, mas eu não estava lá. Eu estava num ciclo de oração, pregando a palavra de Deus e dizendo assim, irmão: Deus livra! E livra mesmo. E alguém chega e diz assim: olha, irmão Marcos, mas Deus parece que chega aos 45 do segundo tempo, no último instante, no momento, quase que se Deus demorasse mais um segundo, o diabo acabava com a minha vida. Há uma cilada tão grande que ele armou. Que conversa, irmão? Que Deus chega na hora certa, nem em 45 de segundo tempo, nem em prorrogação, nem em repescagem. Isso não tem nada a ver com Deus, não. Deus chega na hora certa, é no momento certo. Ele não atrasa, ele não adianta, ele chega no tempo perfeito, no Kairos de Deus. Ele chega na hora certa, na minha e na tua vida. O inimigo pode armar cilada quantas ele quiser. Ah, Deus, ou você pensa que ele não armou cilada para você em 2023? Foi em 2023 todinho armando para cilada para você, mas você não caiu em nenhuma, porque Deus te protegeu, porque Deus te livrou, porque Deus te guardou, porque Deus é Jeová Jireh na tua vida. Que alguém queira ou que alguém não queira, mas é Deus quem te conduz e cuida do teu futuro. Eu tenho a pena, irmãos, dessas pessoas que não servem a Deus e que não andam diante do Senhor, porque agora no final de ano é tanta gente, é de branco, é jogando coisa no meio de mar, é fazendo tanta coisa, e pula, e não tem que fazer isso, e tem que estar de tal cor, e tem que fazer isso, para entrar o ano bem, com o pé direito, e não sei o que. Irmãos, o nosso ano, a nossa vida, sempre é um ano de bênção, porque nós servimos a Jeová Jireh. A gente não tem que vestir roupa branca, nem roupa preta, não tem que fazer oferenda e jogar em canto nenhum. O nosso sacrifício é um sacrifício de louvor. A nossa certeza é a certeza que Jeová cuida do meu futuro, dia a dia, ano a ano, semana a semana, momento a momento, segundo a segundo. Deus cuida da tua vida absolutamente e completamente. Ele é Jeová Jireh, irmãos. Ele é que providencia, ele é que cuida, ele é que traça, ele é que faz com que a gente chegue no lugar que até nós desejamos. Ele diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Deus conhece o teu coração, e Deus se importa com o teu pensamento, e Deus se importa com aquilo que está no teu coração. Alguém não se importa até, alguém não está nem ligando com o que está no teu coração, mas Deus está ligando, e Deus ele faz com que você chegue nesse fim que ele deseja. Ora, se a gente somos falhos, cuidamos dos nossos filhos, e os nossos filhos pedem um pedaço de pão, a gente não dá um pedaço de madeira para ele, não dá uma pedra. Não, a gente dá do bom e do melhor. Jesus disse: vocês são maus, dão boas coisas aos vossos filhos. Imagine o vosso Pai Celeste, Ele vos dará o Espírito Santo, Ele vos dará bens, Ele vos dará o melhor para a nossa vida. E alguém não entende essa palavra e às vezes fica achando que Jesus dá por migalha, por pintada. Não, irmãos, quando você aceitou a Jesus, Jesus morreu na cruz do Calvário e Ele quebrou da tua vida, Ele riscou da tua vida toda a dívida que você tinha. Não é que Deus vai perdoar um dia um pedaço e o outro pedaço, e que Deus vai fazer as coisas de pedacinho em pedacinho na tua vida. Não. Quando Deus quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que Ele te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. É palavra de Deus, a tal ponto de você ser co-herdeiro com Cristo, herdeiro em Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Toda sorte de bênção já foi derramada em nossa vida. É porque a vida ela tem altos e baixos, e até os baixos de nossa vida é permissão de Deus para tratar de mim e de você. Ou temos como negar que foi Deus quem conduziu o seu povo pelo deserto? Está lá em Deuteronômio capítulo 8: eu vos conduzi pelo deserto para saber o que estava no vosso coração, e fiz caminhar pelo deserto para saber se vocês de fato iriam me obedecer. Até a prova em nossa vida, irmãos, é uma provisão de Deus para de alguma forma nos fortalecer, fazer melhores cristãos, fazer melhores pessoas e termos experiências com Deus, para, como Paulo, poder dizer em algum momento de nossa vida: eu estou experimentado em todas as coisas, tanto eu sei que é fartura, como eu
um crente manhoso que só sabe passar fartura, só sabe passar por coisa boa. Eita, Jesus me abençoe. Eu nunca passei na minha vida um dia de dificuldade. Ô irmão, que é isso? Que qualidade de vida é essa? Ah, se fosse assim, irmãos, o mundo todo serviria a Deus pelo aquilo que Ele dá. Assim a palavra de Satanás era verdadeira, quando ele disse para Deus: só te serve porque tu encheu ele de coisa boa. Aí Deus disse: tira o que você quiser, e você vai ver o coração do meu servo. E a mente de Satanás foi lá, tirou saúde, tirou riqueza, tirou bem. O camarada ficou com um caco de telha, se coçando. E aí Deus disse: isso meu servo Jó. E Satanás ficou envergonhado. E você é um crente experimentado por Deus, experimentado em coisas boas e experimentado em dificuldades também. Em todas as coisas vocês têm servido e irá servir ao Senhor. E é isso, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está à luz. Porventura não percebeis? O grande problema, irmão, de quem se agarra com o passado. Eita Jesus. Eu vinha com uma mensagem que era assim: 3 fases na vida do povo de Deus antes do cativeiro. Antes do cativeiro, Jesus alertando para eles não irem. Durante o cativeiro, eles dizendo que nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança. E depois do cativeiro, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, era como aqueles que sonham. Mas eu não saí nem do versículo 2, irmãos. E a gente tem que obedecer e seguir aquilo que é a direção de Deus. Não adiantava nada, eu vi um monte de coisa aqui com os irmãos e não sei aquilo que o Espírito Santo de Deus está derramando. Por mais simples que seja, irmãos, por mais simples, porque Jesus é tão simples. Quantas coisas ele vinha falando para as pessoas, coisas tão simples. Ele dizia assim: olha, por exemplo, aquele que ouve as palavras e pratica é semelhante a um homem que edifica a sua casa sobre uma rocha. Até a minha filha de 9 anos consegue entender isso. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante a uma pessoa que edificou a sua casa sobre a areia. Quando vinha a chuva, os ventos, a tempestade, a casa vai cair. E aí Jesus nos ensina que nós devemos ouvir a palavra e devemos viver a palavra, praticar a palavra, para que quando vier a luta, a tempestade, a tribulação, a gente fique de pé. Porque praticando a palavra, estaremos firmados na rocha que é Jesus. Nada nos abala, seremos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não por causa da nossa força, ou da nossa capacidade, ou das nossas condições, ou inteligência, ou qualquer talento que nós tenhamos. Não, mas é porque o Senhor estará conosco quando nós vivemos a palavra de Deus e cumprimos a palavra de Deus. Ele não nos chama nem sequer mais de servo, Ele nos chama de amigo. Ele disse: eu já não vos chamo de servo, mas de amigo, porque vocês fazem tudo que eu vos mando. Coisa maravilhosa, irmãos, é saber que a gente tem um amigo chamado Jesus. Um amigo fiel, um amigo verdadeiro, um amigo que foi com a gente em 2020 na pandemia do Covid tão terrível, e está aqui dizendo que as pessoas mais depois dos 60, o caixão, queriam até fazer um monte de sepultura, 1 milhão de sepultura, e quem tinha 50 em diante já era certo de morrer. Irmão, está aqui os irmãos do PROAD, não alcançou o PROAD. Deus tem vacina para PROAD que vive na casa de Deus. Você está pensando que o diabo manda o vírus da terra? E você está pensando que Deus não tem vacina no céu? Deus tem vacina no céu para a sua igreja, irmão. Tem gente com 60, tem gente com 50, com 60, com 70 e com 80 e sabe lá mais com que idade, porque Deus tem vacina no céu. E o diabo vê que esse negócio de Covid assustando, mas a Bíblia diz que Deus é Jeová Jireh. Deus é Jeová Jireh na nossa vida. Ele pode com Covid, Ele pode com o que vier, irmão. Ele pode com todas as coisas. Eu só vou no dia que Ele determinar que eu vou. Você só vai no dia que Ele determinar que você vai. Não tem 2013 certo, não tem 2023 certo, não tem 2024. Isso não está no relógio de Deus, não. Deus nem sabe o que é isso. Deus tem um dia e uma hora certa para minha e para a tua vida, e isso vai se cumprir. Mas tem gente que está tão preocupada com o passado, irmãos, que se esqueceu do presente. A Bíblia está dizendo: eis que faço coisa nova, que está por vir à luz. O que é que o texto está dizendo? Claramente eu estou fazendo, visivelmente eu estou fazendo.
irmãos, que às vezes a gente não percebe o que Deus está fazendo. É tanta coisa boa. Eu me lembro que em 2020 parece que eu fui um dos primeiros a pegar essa doença. Eu nunca esqueço isso, até uma carta eu fiz de despedida. A minha situação era tão grave, irmãos. Eu fui logo no hospital, alguém do meu trabalho foi contaminado, tinha um estrangeiro, era a pior que tinha, e ele teve contato com o estrangeiro, teve contato comigo, sentava na minha mesa e espirrava na minha mesa. Mas veja só, o diabo realmente ele investe. O camarada tinha tanta mesa para ele sentar, ele sentou logo na do irmão. Sentava lá, espirrava, limpava tudinho, mas não teve jeito, teve contato com o estrangeiro e era da pior que tinha, né? E aí eu peguei essa doença março de 2020. Foi logo no começo. Não tinha remédio. Até hoje remédio é difícil. Ninguém sabia nada. Na televisão era assim, pegou, morreu. E quem não tem vida sedentária, naquele tempo eu estava trabalhando tanto, irmão. Se hoje eu estou um pouco forte, naquele tempo eu estava mais ainda. Eu costumo dizer que não é gordura, eu digo que é educação. Porque as irmãs sabem que no tempo da gente, que eu também tenho uma certa idade, no tempo da gente a gente comia por educação. A mãe da gente, o pai dizia, não pergunte não, coma. O que botar na mesa, coma. A gente ia na casa da pessoa, e aí o pai ia dizer, o que botar na mesa, coma. E aí a pessoa dizia, você gosta de quê? Então, ele gosta de tudo. Ele gosta do que botar na mesa. Era assim. As irmãs sabem que era assim. Ele gosta de tudo. O que botar na mesa. Então eu não comia. Eu comia por educação. O que botar eu comia até hoje, mas eu como por educação. O que botar eu como. Aí o peso aumenta um pouquinho. Mas a gente está na luta para diminuir o peso. Mas irmão, eu estava era pesado. Sedentário. Quando o pulmão logo, afetou logo o pulmão. E aí eu ficava no ar-condicionado. Mas o negócio piorou, irmão. Quando eu respirava, eu sentia algo por aqui, por dentro. Eu disse, vou embora. Fui pro médico, cheguei lá no médico, tirei uma radiografia tumorizada, que já é difícil, tirei. Comprometeu 25% do seu pulmão. A gente só interna com 50%. E aí disse, vai para casa, se piorar você vem. Ou seja, quando você estiver nas últimas, você vem. E aí eu fui. Mas irmãos, eu sabia que não tinha jeito para mim. Eu sabia. Deus, o Espírito de Deus mostra que a nossa condição. E eu sabia. Eu entrei naquele quarto, não tinha contato com a minha esposa, com a minha filha. Eu entrei naquele quarto, até para respirar eu não conseguia. E aí eu sabia que era dali para pior. Peguei um papel, uma caneta, deixei já uma carta para minha filha, para minha esposa, para minha família, me despedindo. E de repente eu disse assim, agora eu vou orar. Vou orar. E comecei a orar. E disse, Deus, se essa aí, comecei a orar e dizer a Deus os meus planos, os meus projetos, as coisas que eu tinha vontade. Mas aí eu disse assim para Deus, Senhor, mas se é essa a tua vontade, todavia seja feita a tua vontade, Senhor. Se o Senhor quiser que eu morra, ó Senhor, que seja feita a tua vontade, porque eu sei de uma coisa, Senhor, a tua vontade vai ser a melhor para a minha vida, que eu viva, que eu morra, a tua vontade é melhor. Eu confio na tua vontade, Senhor. A minha vida está nas tuas mãos. Eu não tinha força, irmãos, mas eu orei com fé e disse, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, faz a tua vontade. Irmão, já era o 7º dia, daqui a pouco ela foi melhorando, foi estacionando, passou 7, 8, 9, 10, 14 dias. No final de 14 dias eu estava arrebentado, quebrado, moído, mas eu estava de pé, porque eu sei que Deus me sustentou. Ele me sustentou, irmão. Porque para Jeová agir não tem Covid-19, não tem nada, irmãos. Quando Ele permite, até uma queda o camarada morre. Quando Ele permite, irmãos, uma gripe leva um crente, porque Ele não precisa de qualquer coisa, é uma desculpa. Mas quando Ele diz, não chegou, tem crente que se levanta de Covid, de câncer, de doença que ninguém diz que se levanta, e ele se levanta porque Deus é Jeová Jireh. Quando Ele dá a palavra, acabou, irmão, a palavra tem que se cumprir. Ora, Ele ressuscitou a Lázaro 4 dias morto, fedendo, mas Ele recuperou, Ele recompôs. Lázaro saiu ali bonitinho, tranquilo, todo mundo olhando para Lázaro.
imagine eu e você aqui, o que é que Ele não pode fazer em nossa vida. Mas Ele diz: eis que eu faço novas coisas, e vocês, eu estou fazendo a luz, mas vós nem percebeis. Eu não percebi, irmão, que Deus estava preparando um testemunho para eu contar hoje aqui. Eu pensei que era o meu fim, porque muitas vezes na nossa vida a gente pensa que é o fim. Quantos de nós não pensamos em desistir? Quantos de nós não pensamos em parar? Quantos de nós não dizemos: Senhor, agora é o fim, Senhor, acabou. E parece que quando a gente diz que acabou, aí Deus diz assim: prossiga, vá adiante, eu tenho algo mais à frente. Deixa eu dizer uma palavra em nome de Jesus para 2024, para mim e para a tua vida. Não vai acabar desse jeito, não vai terminar desse jeito. Deus tem coisas grandes a operar na minha e na tua vida, ainda que eu tenha que passar por situações difíceis. Eu não estou dizendo que você não vai passar por coisa difícil, eu estou dizendo que Deus vai operar, seja em meio a coisa difícil, em meio a coisa fácil, em meio a coisa boa, em meio a coisa ruim. No final de tudo, você sairá mais do que vencedor. Eis que eu estou fazendo coisa nova, estou fazendo a luz, mas vós nem percebeis. Às vezes você não vai compreender o porquê da luta, às vezes você não vai compreender o porquê da perseguição, às vezes você não vai compreender o porquê da situação, do obstáculo, às vezes da dificuldade, mas o que Deus faz hoje, você compreenderá amanhã. O que Deus realiza hoje, amanhã você vai entender, lá na frente você vai entender e vai dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, porque tu és fiel na minha vida. Eu não entendia, mas agora eu entendo. Eu não compreendia, mas agora eu compreendo que o Senhor está no controle de tudo. É isso que eu estou fazendo, uma coisa nova, e vós nem percebeis ainda. O povo de Israel dizia assim: nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança. Mas o profeta, o homem de Deus que conseguia perceber o que Deus fazia, ele disse: veio a mão do Senhor sobre minha vida e me levou a um vale de ossos seco. Veio a mão do Senhor sobre a minha vida, independente de onde nós estivermos, irmãos, ainda que no vale de ossos seco, a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa tranquilidade é saber que a mão de Deus está sobre a nossa vida. Enquanto o povo dizia: pereceu a nossa esperança, o profeta, ele dizia, Ezequiel, ele dizia: a mão do Senhor veio sobre mim e foi em meio ao vale de ossos seco, em meio ao cativeiro. A mão do Senhor veio sobre mim. Ainda que venha vale de ossos secos, ainda que venha qualquer situação inusitada sobre a tua vida, a mão do Senhor estará sobre a tua vida. A mão de Deus estará sobre a sua vida. Quando João teve aquela revelação que chegou no céu diante do Senhor, diz a Bíblia que a mão de Jesus foi colocada sobre João, e João disse: ele colocou a mão dele sobre mim. A mão de Deus, irmãos, está sobre a nossa vida. E por fim, irmãos, o texto diz: eis que porém um caminho no deserto e rio no ermo. Pense que é uma coisa difícil, irmãos. Eis que porém rios no deserto e caminhos no ermo. Deserto é lugar, irmãos, que não tem caminho. Deserto é lugar que só tem areia. No deserto a gente está perdido. Colocou alguém no deserto, ele olha para o lado é areia, para o outro é areia. Lugar é lugar onde não há referência. Deserto é lugar onde tudo já morreu. O que tem no deserto, irmãos? É serpente, é escorpiões, é um calor quentíssimo durante o dia, é um frio terrível durante a noite. Deserto é lugar de sequidão, é lugar inabitável. Mas meu Deus, Ele é poderoso para prover vida no deserto. Porém rios, não é rio não, viu, irmãos? Porém rios no ermo. Porém rios. Colocarei caminho no deserto e rios no ermo. Eu não sei como Deus vai fazer, irmãos. Colocar um caminho no deserto, eu não sei. Eu não sei qual é a saída que Deus vai dar para mim e para você diante das coisas que irão surgir em 2024. Eu confesso para os irmãos. Mas eu sei de uma coisa: Deus nos promete direção em qualquer situação. Mesmo naquela situação que não tenha esperança.
porém caminhos no deserto. Deserto é lugar de falta de esperança. Quando a esperança faltar, fique certo de uma coisa: Deus vai abrir um caminho para que você possa andar por ele. E aí ele termina dizendo: e rios no ermo. Lugar inabitável, lugar onde não dá para viver, lugar onde não tem nada para sobreviver. Deus disse: eu vou colocar rios, eu vou dar condições, eu vou trazer providência, eu vou fazer coisas para que você consiga sobreviver no deserto. E nessa manhã, irmãos, nós saímos aqui confiantes de que o nosso Deus coloca caminhos no deserto e rios no ermo somente para nos conduzir até o local que Ele quer que nós cheguemos. Você vai cumprir a sua caminhada, você vai cumprir a sua jornada, você vai cumprir a sua missão, porque Deus está na tua vida e na direção da tua vida. Que Deus pois nos abençoe. Receba essa palavra, eu sempre digo isso humildemente, em nome de Jesus. Receba essa palavra. Não é palavra do irmão Marcos, mas é palavra de Deus para a minha e para a tua vida. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.